Deixa eu explicar para quem está aqui pela primeira vez e nunca viu isso. A Bíblia, sabe qual é a minha maior cobrança aqui com as pessoas que vêm aqui, com os membros da minha igreja? Leia Bíblia. Não importa se você é católico, se você é ateu, você precisa ler Bíblia. Você precisa ler Bíblia. A leitura da Bíblia é o livro mais profundo na vida do ser humano. O ser humano descobre através da leitura da Bíblia as coisas mais maravilhosas da vida. E uma delas é esse aí, ó. É o poder do diabo. É o que o diabo é capaz de entrar na vida de um ser humano. A capacidade do demônio de possuir um corpo humano. A Bíblia chega a dizer, olhe para mim, a Bíblia chega a dizer que havia um jovem, que só no corpo desse jovem, no corpo dele, havia 2.000 demônios. Você pode ter uma noção de uma coisa dessa? E quando ele se deparou frente a frente com Jesus, os demônios disseram para ele, já que tu vai nos expulsar daqui, permita nós entrar nessa manada de porcos. Sabe quantos porcos tinha? 2.000 porcos. E Jesus disse, então vai. E os demônios saíram daquele jovem, possuíram aqueles porcos, e jogaram aqueles porcos na rebanceira do mar e matou eles. Dentro de um corpo humano, só para você ter uma noção, dentro de um corpo humano, tem possibilidade de 2.000 demônios se apossar e morar. Havia essas pessoas que vivem debaixo das pontes, todo sujo, todo fedorento, que o cheiro não incomoda eles. Vocês acham que isso é normal? Uma pessoa que era um grande profissional, um médico, um enfermeiro, um empresário, e hoje vive uma vida dessa, e as pessoas dizem, não, foi desprezo, foi decepção. Não, foi demônios que se apoderou deles, possuíram. E só tem um jeito do demônio não possuir, e é aquilo que os cristãos e a humanidade não fazem porque não lê Bíblia. E eu sempre falo disso aqui, olha para cá, eu sempre falo disso aqui. Enche aqui, espera aí, bota um pouco primeiro, tá bom. A Bíblia diz, deixa eu tirar, tá muito. A Bíblia diz que quando Deus fez Adão, lá no Éden, Adão era uma estalta, feita de barro. O coração de Adão não batia, os rins, os olhos de Adão não piscavam, as mãos, os pés, nada funcionava em Adão. E Deus olhou para Adão e disse, está perfeito, mas está faltando algo. E Deus foi lá nas narinas de Adão e fez isso, ó. E colocou espírito. Só que Deus não encheu. Deus colocou a uma certa medida. Por quê? Porque lá no jardim do Éden, Deus deu 2 leis para o ser humano, a partir de Adão. A primeira lei é a lei do corpo. Qual é a primeira lei? Ixi, não, ninguém entendeu. Qual é a primeira lei? Quem tem cumprido ela aqui? Vocês não tomam banho, não? Troca de roupa, barbeia. Essa é a primeira lei, a lei do corpo. A lei do corpo, ela é dupla, ela é interna e externa. Isso é, se não tomar banho, uma semana depois está só o sangue, cheio de mosquito, né? Externa, tem que trocar de roupa, tem que tomar banho, tem que se barbear, senão vira um bicho. Interna, tem que tomar café, almoçar e ainda comer mais alguma coisa. Fica sem comer para você ver. O que vai acontecer? Você vai adoecer e vai morrer. Então a humanidade, essa lei aí a humanidade está cumprindo, porque tem que cumprir mesmo. Muitas vezes é obrigado, ele tem que cumprir. Se ele não tomar banho, ele vai para pior. Então ele tem que tomar banho, ele tem que trocar de roupa. Mas aí vem a maior lei, a lei do Espírito. E a lei do Espírito não é dupla, é única. Ela não é externa, isso é, o Espírito não precisa dar banho nele, não precisa trocar de roupa dele. O Espírito precisa ser alimentado. Por quê? Porque o Espírito tem
um objetivo no corpo humano. Sabe qual é o objetivo do espírito no corpo humano? Proteger o corpo. Aqui, ó. Olha para mim. Psh. Copo. Ser humano, quando ele está com o espírito a esse nível, olha o que acontece. O diabo vem com suas artimanhas e seus demônios e ó, entra. Mas olha só até onde entrou. Olha o vagão aqui, ó. Olha o vagão. Por quê? Porque o espírito está em um certo nível. Mas, quando aquele ser humano decide alimentar o espírito, vai colocando aí, eu vou mandar parar. Tá bom. Quando ele decide alimentar o espírito, aí tudo começa a tomar uma nova diferença, ó. O mal já não entra como tem que entrar. E se eu continuar alimentando o espírito, ele vai tomar a porção, a postura que ele tem que estar. E aí não entra mal nenhum. A única função do espírito no corpo humano é proteger o corpo humano de todo o mal. E as pessoas não entendem isso. Não oram, não jejuam, não lê Bíblia, não alimenta o espírito. Vai na igreja uma vez por mês, acorda, levanta, trabalha o dia todinho, não dobra o joelho para dizer Senhor, obrigado. Nem na hora de comer diz Senhor, obrigado por essa comida. Isso quer dizer, não alimenta o espírito. Gasta dinheiro e mais dinheiro alimentando o corpo, cuidando do corpo, mas não gasta um tempo para alimentar o espírito. E aí estão na situação em que estão, padecendo. E ó, isso aqui é uma legião, sai, entra, sai, entra, sai, entra. Aí, tá vendo? Abre os olhos, moço. Pronto. Mas vai dar lugar de novo, ele vai fazer o quê? Vai voltar. E aí, eu vou findar aqui o ensinamento final. Se você não alimentar o espírito, de nada vale. Você pode fazer o que quiser, seu corpo vai estar livre para qualquer acesso maligno, para qualquer acesso diabólico. E contra este mal, não tem tratamento médico, não tem dinheiro na face da terra que desfaça isso. Contra esse mal, a Bíblia diz que só tem um poder, sabe qual? O de Jesus de Nazaré. O que morreu e ressuscitou e está vivo. Está vivo. E as pessoas ainda não conseguiram entender isso. E não entenderam ainda por esse motivo. Não lê Bíblia. E quando não se lê Bíblia, não se sabe das verdades. Quando não se lê Bíblia, não se descobre coisas como essa que eu falei aí. Quando não se lê Bíblia, acha. E chega até a bater no coração e dizer, eu já tenho Jesus e Ele está aqui. E quando ele vai ler Bíblia, ele descobre que Jesus não entra assim não. Que Jesus só entra quando o pecador reconhece que Ele morreu, ressuscitou e o confessa como Salvador da sua vida. Jesus só faz morada quando o pecador toma essa atitude, essa decisão de reconhecimento e de confissão. Eu conheço milhares de pessoas que... Pastor Paulo, eu já tenho Deus aqui, eu já tenho Jesus aqui, Ele está aqui. E eu olho para eles, coitado, miserável, não sabe nada, não lê Bíblia, por isso está falando essa besteira. Jesus não entra aqui porque você quer. Ele só entra quando você reconhece Ele como Salvador da sua vida. Ele só entra quando você o confessa como Senhor do seu viver. Caso contrário, Ele nunca vai entrar, porque Ele não invade como o diabo invade, Ele não. Quem está entendendo, diga amém.